Decidi voltar ao hype de Cassandra Clare e vou levar vocês comigo. Oi, eu sou a Paloma e esse é o meu canal onde eu amo falar de livros. Porém, estou voltando ao hype de algumas histórias que eu acabei deixando passar na minha vida de leitora. Se você não sabe do que eu estou falando, porque esse vídeo tem um contexto, vou deixar o vídeo marcado aqui no card, onde eu apresento para vocês o meu novo projeto de volta ao hype, onde eu aproveito para ler histórias que já foram hypadas algum dia, conhecidas, amadas pelos fãs, mas que eu deixei passar porque eu estava ocupada com outras histórias. Pra gente começar esse projeto, eu decidi ler todo o esquema de pirâmide da dona Cassandra Clare. São mais de 20 livros dentro desse universo dos instrumentos mortais, dos artifícios das trevas, eu sei lá mais o que. É literalmente um esquema de pirâmide, gente. É uma trilogia que junta com a outra, que junta com a outra, e no fim nós temos mais de 20 livros. Vou levar vocês comigo nesse projeto porque nós vamos fazer lives de discussões finais, porque todo esse projeto é também uma grande leitura coletiva. No mês de abril, nós vamos ler 2 livros da Cassandra Clare, gente. Eu sei, ficou muito apertado, o cronograma tá mega justo, mas eu creio que vai dar certo, eu creio que vai ser divertido. Vamos começar todo esse projeto com, é claro, os Instrumentos Mortais, mas a primeira trilogia dos Instrumentos Mortais, então os 3 primeiros livros dessa série de 6, vamos ler em abril. Cidade dos Ossos e Cidade das Cinzas. Na primeira quinzena de maio, nós vamos ler o 3º livro da série, que é Cidade de Vidro. E assim a gente lê os 3 primeiros livros dos Instrumentos Mortais. Esse vlog é justamente a primeira parte desse projeto, porque além da gente fazer as lives de discussão final nos dias 15 e 30 de abril e depois lá próximo do dia 15 de maio, eu também vou fazer vlogs de leitura para eu conseguir registrar esse projeto muito bem registrado aqui no canal. Agora vem um spoiler pra vocês. Gente, eu já li os 3 primeiros livros de Instrumentos Mortais uma vez na minha vida. Eu já li, na verdade, até o 4º livro. Foi lá que eu abandonei a série. Aí vocês me perguntam, mas se é de volta ao hype e o objetivo é voltar a histórias que nós nunca lemos, que o hype passou, por que então você escolheu uma história que você já começou a ler algum dia? Isso é porque eu não tenho memória nenhuma dessa série. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu li 4 livros de acordo com o meu Scooby e é só por isso que eu sei que eu li essa série, porque eu não tenho lembrança de nada. Eu só sei que a protagonista é a Clary e o Jace. Eu lembro o começo do Cidade dos Ossos, que ela vai pra uma balada e aí é lá que ela conhece o Jace, e aí depois eles se reencontram de novo porque ela consegue enxergar ele e não era pra ela conseguir fazer isso. E aí depois, gente, não me importa o que acontece porque eu não lembro de nada. Então assim, vou voltar nesse hype, só que dessa vez eu estou muito pronta pra ir até o final, tá? Mesmo que eu não esteja gostando dos livros, eu quero ler até o final com vocês. Porque dizem, né, os fãs de Cassandra Clare que a série de Instrumentos Mortais não é a melhor dela. Nós temos outros livros que são bem mais legais de ler, bem mais envolventes de ler. Então eu quero entrar no fandom de Cassandra Clare, gente. Eu acho que é muito justo da minha parte eu querer participar do fandom com todo mundo que ama Cassandra Clare. Então por isso é que nós escolhemos ler Cassandra Clare, também por pura pressão dos membros do canal, meninas que já amam a autora e estão me forçando a fazer esse projeto. Brincadeira, gente, fui eu mesma que levantei a hipótese. Era pra eu ter recebido já os 2 primeiros, que é a Cidade dos Ossos e Cidade das Cinzas, porque eu vou ler agora em abril. Isso porque quando eu tava me preparando pra começar esse projeto, né, eu tava separando os livros, porque assim, gente, eu não tenho nenhum livro, nem e-book, nem físico, nada, não tenho nada. Então foi com a coragem mesmo que eu comecei esse projeto. Eu entrei em contato com a galera, né, que é a editora, o selo editorial que lança Cassandra Clare aqui no Brasil, e mandei um e-mail bem despretensioso pra eles, né, pedindo um apoio deles, porque eu ia fazer esse projeto enorme. Nós vamos ler 11 livros da autora durante o ano todo de 2026. Pode ser que eu estenda esse projeto pra 2027 pra gente ler os outros 10 que ficaram faltando. E aí eu mandei esse e-mail super despretensiosa, não esperando muita coisa deles. Gente, eu juro pra vocês, não deu 10 minutos que eu tinha mandado esse e-mail, eu já recebi uma resposta, sendo maravilhosos e aceitando me apoiar nesse projeto, nessa loucura que eu criei, né? Então eu queria deixar o meu
grande abraço para a galera Record, que realmente se dispôs a me ajudar nesse projeto, não só me fornecendo os livros para eu fazer essas lives de leitura, como também divulgando as leituras conjuntas no Instagram deles e também me fornecendo e-books para que eu sorteasse entre os membros do canal que gostariam de participar comigo. Para você participar dessas leituras conjuntas, você não precisa fazer nada, tá? É só você querer e aparecer aqui nos encontros finais, porque as lives vão ser abertas aqui no YouTube. Eu falo dos membros do canal porque as meninas estão super animadas para participar comigo dessa leitura conjunta. Mas é aberta para todo mundo, gente. Todo mundo tá convidado a participar, porque quanto mais gente, melhor. Então, justamente, eu estou esperando esse pacote com os 2 primeiros livros, porque eles já me enviaram as versões físicas deles, né? Só que assim, hoje já é dia 7 e ainda não chegou aqui em casa. E a primeira live de discussão é dia 15. Então, eu acho que não vai dar tempo de chegar o pacote para eu começar a ler o primeiro livro em formato físico. Mas não temam, porque eu tenho o audiolivro do primeiro livro lá na Storytel. Eu entrei na Storytel e eu não sabia, vai aí uma curiosidade pra vocês. Quando eu entrei lá, eu vi que já tinha uma edição, porque assim, os livros são super antigos, então os audiolivros também são um pouco mais antigos. Tem uma edição de Cidade dos Ossos que já foi lançada, só que agora com as capas alteradas, porque eu não sei se vocês viram que agora nós temos 2 capas, né? A galera Record já lançou os 2 modelos de capa, tanto a capa antiga quanto a capa nova. Acho que a capa nova tá num box, se eu não me engano, assim, um box bem bonito com as capas novas. E aí eu tava procurando na Storytel e eu acabei me deparando com um audiolivro da série com a capa nova, que é essa daqui, né? E aí eu comecei a pesquisar e vi que, na verdade, o audiobook dessa capa nova com uma nova narradora vai estar disponível amanhã pra mim, no dia 8 de abril. Talvez fique um pouco apertado pra mim, porque eu vou começar a ler nessa versão nova, porque se tá lançando uma versão nova, gente, então eu quero ler a versão nova. E assim a gente começa o nosso projeto de Cassandra Clare. Como eu falei, vou fazer vários vídeos registrando esse projeto aqui no canal e eu vou tentar sempre dividir em 3 livros, a não ser os livros spin-offs, que aí eu acho que eu vou conseguir dividir de 2 em 2, porque aí vão ter mais histórias pra eu comentar, mais contos, coisas assim. Mas de resto é 3, 3, 3, 2, 3, enfim, assim a gente vai. E eu quero muito, muito fazer esse projeto com vocês. Lembrando que a série de Cassandra Clare não vai ser a única série de Volta ao Hype que eu estarei lendo, tá? Eu já estou lendo outra série para o De Volta ao Hype, mas essa vai ser mais particular mesmo, fora das câmeras, e depois eu conto pra vocês tudinho que eu achei de voltar ao hype de uma história que já foi famosa algum dia. Então, espero que vocês me acompanhem nessa. Fãs de Cassandra Clare, vamos dar as mãos, porque eu quero muito gostar da autora, ou voltar a gostar da autora, no caso, e eu espero que vocês gostem deste primeiro vídeo. Voltei porque finalizei minha leitura de Cidade dos Ossos faz uns 2 dias. Ontem à noite foi a nossa discussão final aqui no YouTube, está gravada pra vocês, foi uma live de 2 horas. Eu tava esperando eu conversar com as meninas na live, porque eu não sabia exatamente se a minha opinião ia mudar ou não, mas no final não mudou. Eu acho que eu consegui falar bastante coisa na live, então vou resumir a minha opinião aqui pra vocês, pra gente partir para a próxima leitura. Nós estamos falando de uma série bem antiga, o primeiro livro foi lançado em 2016, se eu não me engano. Porém, se você não conhece Instrumentos Mortais, se você não tá acostumado com Cassandra Clare, aqui vai uma breve sinopse para você entender o que é que Cidade dos Ossos conta. Nós vamos começar conhecendo a Clary e o Simon. A Clary é a nossa protagonista, porém o Simon é o melhor amigo dela. Juntos eles estão nessa balada e a Clary acaba presenciando uma cena que ela nunca achou que ela fosse presenciar, porque ela vê 3 pessoas com roupas bem estranhas atacando uma 4ª pessoa. Nesse momento,
ela acaba se envolvendo nessa cena e essas 3 pessoas, que vão ser os outros personagens principais dessa história, ficam muito assustados, porque na verdade eles deveriam estar invisíveis e a Clary não deveria conseguir enxergar eles. Então aí começa um dos plots dessa história, porque a gente entende que a Clary não é uma garota comum. Essas 3 pessoas que ela tá achando muito estranha, na verdade são o Jace, o Alec e a Isabel. Os 3 são caçadores de sombras, então de alguma forma eles começam a mostrar pra Clary que existe todo esse mundo que ela não consegue enxergar, mas que por algum motivo agora ela tá vendo. A Clary fica assustadíssima, porque pensa, gente, você tá vivendo a sua vida normal, uma vida comum, de repente as pessoas começam a falar pra você que na verdade nada do que você acredita é verdade, existe muito mais coisa por trás, você obviamente vai ficar assustada. Só que nesse momento acontece uma tragédia na vida da Clary, porque a mãe dela acaba sendo sequestrada, o apartamento dela é virado de cabeça pra baixo e ela acaba tendo que enfrentar um demônio. Então aí que ela começa a perceber que o negócio é sério. O Jace, que é justamente um desses outros personagens principais, vai salvar a Clary deste momento, então ele leva ela para um instituto que é a base dos caçadores de sombras ali em Nova York. E é lá que a Clary entende que todo esse mundo que ela conhece é na verdade uma grande mentira, porque nós temos vampiros, lobisomens, anjos, demônios, fadas, enfim. E agora a Clary entende que ela faz parte disso, mas ela ainda não sabe exatamente por que ela não sabia disso tudo antes. Aí começa esse plot, gente, pra ela tentar descobrir o que aconteceu com a mãe dela, quem são essas pessoas, o que é este mundo. Então é basicamente uma introdução pra esse grande mundo que a Cassandra Clare criou na cabeça dela. Se você já leu, você sabe que eu tô cortando muita coisa dessa sinopse, porque muita coisa acontece nesse livro. Como a gente conversou na live, eu sinto que esse livro foi um livro de muita introdução, porque a Clary é uma personagem de 15 anos que não sabe nada do que está acontecendo, ela não entende nada do que está acontecendo, e ela é usada para que nós, leitores, também sejamos introduzidos neste mundo de Cassandra Clare, que é um mundo extenso, é um mundo completo. Porque se a gente for pensar, gente, ela não cria um mundo, por exemplo, de anjos e demônios apenas. Ela cria um mundo onde todas as criaturas mágicas existem. Então imagina a extensão desse mundo, imagina a extensão do plot que ela tem na cabeça dela. Realmente a Clary é utilizada como um modo de entrada, tanto para a personagem da Clary mesmo, como para nós, leitores, porque juntos com ela, nós vamos descobrindo esse mundo, nós vamos entender nesse mundo. A Clary é uma garota de 15 anos, então ela não sabe exatamente o que ela tá fazendo, porém eu acho que ela é uma personagem muito sólida. Ela é literalmente uma adolescente, eu não espero que ela saiba o que ela está fazendo, eu não espero que ela tenha atitudes maduras, eu não espero que ela tenha pensamentos emocionais maduros, então faz sentido a personagem da Clary. Porém, eu tenho alguns problemas com esse livro sim, eu acabei dando 3,5 estrelas pra ele, e eu tenho exatamente os pontos que me fizeram tirar essas estrelas. A começar, gente, com o grande triângulo amoroso, que na verdade nunca foi um triângulo, e a Cassandra Clare tem uma mania de fazer triângulo amoroso em todo e qualquer personagem dela, que é extremamente bizarro, mas tudo bem, são vários triângulos amorosos que nunca se formaram como triângulos, porque são na verdade 2 pessoas que se amam e uma terceira que tá ali só pra fazer drama, porque nunca foi parte de um triângulo. Então a gente começa com o triângulo Clary, Jace e Simon. O Simon sempre gostou da Clary, ele é o melhor amigo dela, só que assim, acho extremamente desnecessário esse relacionamento deles, sabe? Esse triângulo amoroso entre eles, porque o Simon poderia muito bem ser o melhor amigo da Clary e apenas isso, ele poderia muito bem ser o menino que cresceu com ela e que agora vai apoiar a Clary nessa mudança de vida que ela tá tendo. Então eu acho extremamente desnecessário que exista esse triângulo amoroso. Também temos vários outros triângulos, inclusive com a mãe da Clary, o melhor amigo dela, o pai da Clary, e foi aí que eu tirei meia estrela da história, porque eu acho que essa questão de relacionamento ainda é algo que a Cassandra precisa amadurecer. Esse é um livro de entrada, né, dela no mercado, é o livro que lançou ela como uma autora de fantasia no mercado, fantasia urbana no caso, então eu acho que ela ainda vai amadurecer um pouco na escrita, no modo como ela vê as personagens e a história, então eu confio que vai melhorar, gente. E depois nós temos o grande plot twist, a grande reviravolta desse livro, que eu não vou falar pra vocês qual é, porque obviamente eu não vou estragar a experiência de vocês, mas eu posso dizer que foi algo extremamente polêmico na época, e eu acho que ainda é polêmico, eu não consigo passar pano pra Cassandra Clare, eu acho que é extremamente estranho ela colocar esse plot, que é aquele do final, que você que leu, você sabe de qual que eu tô falando, tá? Se você não leu, vai ler, porque você vai entender depois. Então, eu acabei tirando 1 estrela do livro por causa disso, porque eu acho que foi extremamente desnecessário, foi assim, algo que eu sei lá de onde que essa mulher tirou
achou que fosse uma boa ideia colocar isso e, enfim. Hoje temos um livro introdutório de um mundo que vai começar pequeno e depois vai se expandir. Eu sei que eu tô sendo muito breve e ao mesmo tempo eu não tô falando muito bem o que acontece nessa história, mas é porque realmente, gente, tem muitas cenas legais e é um livro que vai te introduzir muito nesse mundo. A gente entende, por exemplo, através de cenas da Claire e do Jace, que existem vampiros, existem lobisomens, eles estão em constante conflito, que é algo muito clássico da fantasia, né? Se você pegar seres mágicos, os vampiros sempre estão em conflito com os lobisomens. Nós também temos anjos, demônios, é claro, porque os caçadores das sombras, que é justamente o Jace, o Alec e a Izzy, eles acabam lutando contra demônios para proteger os seres humanos, os mundanos, do jeito que eles falam. Então eles são meio que essa barreira entre o bem e o mal, eles são lutadores, guerreiros que lutam contra demônios para que o equilíbrio sempre continue existindo. Também tem essa questão de anjos e demônios, bem contra o mal, religião versus o lado feio da religião, talvez. Então eu gosto dessa ambiguidade, assim, sabe? Eu gosto desse contraste entre assuntos. Eu acho que a Cassandra trabalha isso muito bem. Foi um livro extremamente divertido de ler, entretenimento puro, foi muito fácil de ler. Nunca é um desafio ler um livro de Cassandra Clare, nunca é um sacrifício. Toda vez que eu pegava pra ler, eu estava me divertindo. Apesar desses problemas, eu ainda me diverti bastante com a história. E eu estou animadíssima, gente, pro segundo volume. Eu espero conseguir falar mais coisas no segundo volume, porque agora começa o nosso período de leitura de Cidade das Cinzas, que é o segundo volume da série. E assim, eu exatamente não sei o que esperar, porque eu já li esse livro, mas eu não tenho memória alguma dele. Muito menos do que Cidade dos Ossos, porque eu comecei a lembrar de algumas cenas, sabe? Assim, conforme eu fui lendo, eu comecei a lembrar de algumas coisas que eu já tinha vivido, entre aspas. Então foi um livro que foi resgatando um pouco de nostalgia da minha parte. Agora, Cidade das Cinzas, eu já não lembro de nada, nada. Eu não lembro nem como que a Cassandra vai resolver esse plot que ela cria no final. Não sei, vai ser uma grande surpresa pra mim e pra vocês, porque vocês vão me acompanhar lendo o segundo volume e eu estou muito animada para começar. Infelizmente, hoje é dia 16 de abril e o meu pacote ainda não chegou com os livros físicos, mas tudo bem, né, gente? Faz parte, porque eles já estão fazendo esse favor, né, a Galera Record, no caso, já está fazendo esse favor pra mim de me enviar os livros físicos, só que eles ainda não chegaram, então eu vou ter que dar um jeito de ler esse livro de alguma forma. Talvez eu ouça ele de novo, porque eu tenho os livros disponíveis lá na Storytel. Eu gostaria de ler, porque eu acho que quando eu leio eu consigo tirar mais coisas pra discussão, sabe? Eu também já preenchi no formulário deles as próximas leituras do mês que vem pra que o pacote chegue a tempo. Porque, gente, tá difícil, hein? Eu não tenho nenhum livro, nenhum, zero. Então eu tenho que dar um jeito de ler. Mas eu amei a nossa live, eu acho que foi muito legal de discutir esse mundo com vocês. Eu não vejo a hora da gente realmente começar a discutir outros assuntos. Eu acho que eu tô voltando pro hype, assim, sabe? De ficar com vontade de ler, de descobrir os mundos, etc. Porque agora que vai ser realmente tudo novo pra mim, porque eu não lembro de nada, então eu tô mais animada ainda. Vamos começar a nossa leitura de Cidade das Cinzas e eu vejo vocês depois. Gente, eu quase nunca gravo de domingo. Porém, eu queria comentar com vocês, eu não queria perder a chance de comentar sobre a minha leitura de Cidade das Cinzas, tá? Porque eu cheguei na página 172, eu tô no meio do capítulo 9 e eu já tenho algumas coisas pra falar, eu não queria
contaminar a minha opinião com o final do livro, tá? Porque eu acho que vai ser legal eu falar uma no meio e uma no final. Então, em Cidade das Cinzas, nós temos a continuação direta de Cidade dos Ossos, pra quem não sabe, sem spoilers, tá? Falando sobre o livro. Nós temos os acontecimentos do final do primeiro livro, e agora os meninos têm que lidar com as consequências do final do primeiro livro. Então, nós temos os Caçadores das Sombras com um novo inimigo, um problema que era pequeno e se tornou bem grande, só que eles ainda não sabem disso, porque até o meio da história ainda é um grande mistério, mas eles já estão sacando o que tá acontecendo. E também temos os nossos protagonistas, Clary e Jace, tentando lidar com o fato de que a relação deles acabou mudando um pouco. Nessa metade do livro, praticamente, que eu li, eu achei bem legal a dinâmica, porque agora os Lightwood também estão na história, pelo menos a mãe, que é a Maryse, ela e o Luke eram amigos de infância, eles estavam fazendo parte do ciclo, então é muito interessante ver o ciclo sendo formado de novo para que a gente entenda exatamente o que passava na cabeça deles quando eles eram o ciclo. Também o fato de que nós estamos vendo um pouco mais da política dos Caçadores de Sombras, porque nós temos, por exemplo, a Inquisidora, que é uma personagem muito interessante, apesar dela ser bem cruel. Ela é muito interessante pra gente entender essa dinâmica política, como funciona, como que é o governo do Caçadores das Sombras, quem controla o que as pessoas fazem. Então, assim, eu tô gostando muito de ver essa parte. Também tô gostando de voltar às outras criaturas mágicas, porque no primeiro livro a gente viu bastante dos vampiros e lobisomens. Agora nesse aqui a gente tá vendo um novo ser mágico, então tá sendo bem legal de ver sobre isso, pelo menos nessa primeira metade tá sendo legal. Apesar de que eu acho que a Cassandra Clare acabou utilizando essas personagens, esses seres mágicos, pra criar um drama que nem deveria ter existido pra começo de conversa. E essa troca de relação do Jace com a Clary, né, eles estão num momento meio complicado ali da relação deles. Eu não gosto, acho nada a ver, gente, pra falar a verdade. E nós temos o Simon também, que é o melhor amigo da Clary, e ele tá nessa parte, nessa primeira metade, assim, como uma parte tão desnecessária, sabe, gente? Coitado do menino. Eu gosto dele como personagem, mas ele tá sendo tão desperdiçado nesse livro. Então, eu estou num misto de estou gostando e quero saber mais, e o que eu já li não estou gostando muito, sabe? É estranho, mas eu acho que vai dar certo eu terminar a nossa leitura para a nossa discussão final. Hoje é dia... Deixa eu confirmar aqui, que eu nem sei mais que dia é hoje. Hoje é dia 26 de abril e eu estou aqui. Eu tenho que ler esse restante até o dia 30 de abril, que é quando a gente vai fazer a nossa discussão final. Mas não temam, porque eu vou conseguir. E essa semana eu pretendo começar um outro vlog paralelo a esse, onde eu vou dar um gás nessa leitura. Então vai dar certo, gente, confia em mim. E eu espero muito mesmo gostar desse livro, porque eu vi nas minhas notas do Goodreads, esse livro aqui... Aparentemente eu gostei menos do que o primeiro, então não sei. Mas assim, a minha opinião tá bem diferente da primeira vez que eu li. Torçam por mim, que eu quero gostar. Voltei para conversarmos sobre Cidade das Cinzas, porque ontem à noite foi a nossa live de discussão final e foi muito legal discutir esse livro com vocês. Eu tô gostando bastante, gente, de ler Cassandra Clare com vocês. Tô achando que se eu tivesse lendo sozinha não estaria tão divertido quanto está. Então vim comentar basicamente o que nós falamos na live, lembrando que a live está salva aqui no canal caso vocês queiram assistir. Então vamos conversar sobre o segundo livro de Instrumentos Mortais, ou o que eu gosto de chamar de o segundo livro de Pirâmide de Cassandra Clare, né, gente? Porque tanto livro que eu fico surpresa. No final de Cidade dos Ossos, a gente tem um acontecimento que vai ser levado para o segundo volume, Cidade das Cinzas. Então aqui a gente tem basicamente as consequências do primeiro livro, é uma continuação direta. A história começa logo em seguida que o outro livro acabou. Eu gosto disso porque não existe uma distância muito grande entre um livro e outro, então realmente é uma história contínua. Nesse livro aqui, a gente vai ter alguns acontecimentos bem especiais, até porque uma das coisas que eu mais gostei dessa história é que a história começa pequena no primeiro livro e ela se expande para o segundo. E eu acho que a Cassandra Clare faz isso de forma muito natural. É uma das coisas que eu mais admiro na escrita dela. Ela simplesmente aumenta a história, ela nos oferece novas personagens, novos plots, de uma forma que era natural de acontecer, sabe? A gente continua com os nossos protagonistas, a Clary, o Jace, o Simon, o Alec, a Izzy, mas nós também somos introduzidos a novas personagens, que também é uma coisa muito legal, porque agora a gente tem algumas outras visões dentro desse mundo
da Cassandra Clare. Nós temos a Maya, que é uma personagem que é inserida na história como uma licantrope, que eu acho muito legal, porque além do Luke, agora a gente tem uma visão de uma adolescente que faz parte desse mundo. Nós temos também, mais uma vez, os vampiros, que é algo que eu gosto muito, gente. A Cassandra Clare, ela criou esse mundo e ela quis colocar exatamente todas as criaturas possíveis dentro deste mundo dela. No primeiro livro, a gente vê bastante sobre os vampiros e os lobisomens. Nesse segundo livro, a gente tem uma visão mais clara das fadas e como elas podem ser cruéis. A gente também acabou comentando, que foi algo muito legal, sobre a conexão da Cassandra Clare com a Holly Black, porque na vida real elas são melhores amigas e a Holly Black é responsável por criar O Príncipe Cruel, que é aquela série que também é publicada aqui no Brasil pela Galera Record, se eu não me engano, que fala sobre as fadas, né, e como as fadas podem ser cruéis. E no caso, como elas são melhores amigas, faz muito sentido que a Cassandra traga o mundo da Holly Black pra dentro do dela. Nesse caso aqui, a gente tem essa visão das fadas e de como elas vão interferir na história. Esses pontos foram muito positivos pra mim. Eu gosto também bastante da ambientação do livro. Pra mim, Cassandra Clare é uma das melhores escritoras de fantasia urbana que a gente tem. Apesar dos livros dela serem bem antigos e dela ter mudado um pouco o teor de algumas histórias, eu ainda acho que os livros dela são incríveis por conta de estarem inseridos em cidades muito grandes, por exemplo, Nova York, e ao mesmo tempo fazerem sentido, sabe? Não fica algo muito viajado. Eu gosto que faz sentido. Porém, nós tivemos coisas que eu não gostei. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque vocês podem ver a minha opinião completa na live, mas com relação aos personagens, eu não gostei muito da utilização do Simon nesse livro, o que me deixou muito triste, porque eu já não gostei muito da utilização dele no primeiro livro. Como eu falei pra vocês, eu acho o Simon é uma personagem muito desperdiçada. Nesse caso, a gente também tem a Izzy como uma personagem desperdiçada, mas a gente também tem personagens que antes eram insuportáveis, que agora estão um pouco mais legais. Por exemplo, o Alec. O Alec cresceu muito no meu conceito nesse livro, gente. Eu acho que ele foi, assim, uma personagem ideal pra fazer a história andar de forma um pouco mais lubrificada, vamos dizer, porque as atitudes que ele toma faz muito sentido com o livro e a gente finalmente consegue ver a real personalidade do Alec sem o ciúme que ele sentia do Jace no primeiro livro. Agora, comentando sobre Clary e Jace, aí já é uma questão complicada, gente, porque nós ainda temos o plot, aquele lá que você sabe de qual eu estou falando, do primeiro livro. A gente continua nessa história, que é um plot, assim, nada a ver que a Cassandra Clare criou. Então agora eles têm que meio que navegar esse novo relacionamento deles, sabe? Eles têm que entender como eles vão lidar um com o outro, como que eles vão lidar com as pessoas ao seu redor. Mas, em questão de individualidade, pra mim foi muito legal, porque eu consegui ver bastante o crescimento da Clary e do Jace como caçadores de sombras. Principalmente a Clary, né, gente? Porque ela entrou como uma humana, que na verdade não era tão humana assim, e agora ela finalmente tá entendendo a natureza dos caçadores de sombras. Não só isso, ela tá entendendo como que ela pode melhorar, sabe? Porque existem algumas coisas aí na história que eu não posso falar pra vocês porque é spoiler, mas a Clary começa a entender que talvez ela e o Jace sejam um pouco mais especiais. Quem leu sabe do que eu tô falando, o fato de que agora eles entendem um pouco mais esse mundo e eles sabem que eles conseguem fazer coisas diferentes das outras pessoas. Eu não vejo a hora de ver esse desenvolvimento também. Acho que o terceiro livro vem pra aumentar mais ainda a história, sabe? Aumentar mais ainda esse desenvolvimento de personagem. Eu espero muito que eu goste do terceiro livro, porque eu fui ver nas minhas notas e eu dei 3 estrelas pro terceiro livro também. Então assim, eu espero, gente, que no fundo, eu goste muito dessa história, sabe? E que em algum momento eu fique tão apegada com as personagens que eu não ligo muito pro que vai acontecer. Porque eu acho que esse é o objetivo do De Volta ao Hype. E de ler uma série que é conectada em 20 livros, sabe? É você ficar tão apegado com as personagens que vai fazer sentido você gostar de todas as histórias, todos os livros, né? Então, essa é a minha brevíssima opinião de Cidade das Cinzas. Gostei, dei 3 estrelas pro livro. Eu me diverti um pouco menos do que no primeiro, porque eu acho que esse já era um pouco mais sério. E eu comecei a levar algumas coisas mais sério, sabe? Eu não consegui passar pano pra algumas coisas. Então, foi isso. E a gente já começa a nossa próxima leitura.
Reta final desse vlog. Hoje eu estou desanimada, eu não estou na minha skin booktuber, eu não estou no meu melhor, porém foi quando eu terminei Cidade de Vidro, então vim aqui comentar com vocês o que é que eu achei dessa leitura, comentar um pouco sobre esse processo de ler 3 livros de Instrumentos Mortais, porque com a leitura de Cidade de Vidro, a gente finaliza a primeira trilogia da Cassandra Clare que vamos ler juntos. Em Cidade de Vidro, que eu comecei há alguns dias porque eu tava um pouco atrasada, nós vamos acompanhar de novo as mesmas personagens, então esse livro é uma continuação direta do 2º volume, e agora a gente tem uma nova ambientação. Logo no começo desse livro, a gente tá acompanhando ali os acontecimentos, né, pós 2º livro, que foi bem bafônico. E agora a gente tem algumas consequências mínimas que as pessoas ali estão enfrentando. A Clary, a Jace, a Izzy, o Luke, enfim. E aí eles decidem voltar para Idris porque a situação está muito ruim. Então essas pequenas consequências, na verdade, vão se tornar uma grande coisa. E eles têm que voltar para Idris, que é o país dos Caçadores de Sombras, para que eles se reúnam com o Conselho, com a Clave, para eles entenderem o que é que eles vão fazer contra o Valentim, que é o vilão, né, de Os Instrumentos Mortais, pelo menos até esse momento. Ele é o vilão. Não só isso, como no final do 2º livro, a Clary acaba encontrando uma solução para um problema que ela tá enfrentando desde o 1º livro, que é o fato de que a mãe dela tá com uma coisa ali, uma condição ali, que eu não posso falar pra vocês o que é. Então ela também tem que ir pra Idris em busca de uma pessoa específica para que ela consiga resolver essa situação com a mãe dela. Só que logo no começo, quando eles estão indo pra Idris, eles vão usar um portal e acontece, gente, um ataque de demônios e eles acabam saindo correndo, passando pelo portal. A Clary acaba ficando pra trás. Não só isso, como ela acaba utilizando os seus super mega poderes pra conseguir ir pra Idris. Então agora a gente tem uma nova ambientação da história. As ambientações da Cassandra Clare são um dos pontos mais altos de todos os livros dela que eu li até agora, né? Desses 3 que eu li. Eu simplesmente amo todos os lugares que ela descreve. É muito engraçado. Engraçado porque nesse livro a gente tem o completo oposto de Nova York, tá? Então, Nova York é super movimentada, tá sempre com som, sempre com cheiros, é aquela cidade cheia de gente, super urbana. E agora a gente vai pra Idris, que é um país super mega tranquilo, tem muitos campos verdes, é como se fosse um interior, tem muitas casas afastadas. Nós temos sim uma cidade principal, que é a cidade de Alicante, que tem seus prédios muito altos, né? Arranha-céus, que são os prédios de vidro, por isso que o livro chama Cidade de Vidro. Mas ainda assim, ela tem um ritmo totalmente diferente, até porque muitas das tecnologias que a gente conhece no nosso mundo não funcionam nesse lugar. Então é um lugar que tem um ritmo completamente diferente e é muito legal ver todas as nossas personagens queridas nesse ponto diferente, sabe? Nesse momento diferente da vida deles, porque eles estão no lugar de direito dos Caçadores de Sombra. Eles estão no lugar, na casa deles, vamos colocar dessa forma. Então eles são quem eles realmente são, sabe? Eles não precisam fingir, aquela ali é a casa deles, e eles se portam de maneira diferente, mais tranquila e também mais intencional, eu acho. Até porque tem um problema, como eu falei, e eles estão ali pra resolver aquele problema. Só que acontece, gente, que nada é simples nos livros de Cassandra Clare, né? Tem que ter um mega drama, e nesse livro não é diferente. A gente tem um mega drama com todas essas personagens, inclusive um drama político, porque o Valentim, que é esse vilão, ele é um vilão político, então ele quer mexer com todas as pessoas, ele quer mexer com a sociedade, enfim. Então ele vem com esse peso político pro livro. A gente conhece outras personagens muito interessantes, personagens de poder, né, dentro da clave de Caçadores de Sombras. A gente entende como a política deles funciona e a gente vê uma coisa que a gente não tinha visto nos outros livros, que era a união de todos os seres mágicos que a Cassandra Clare criou até esse momento. Não só os Caçadores de Sombras, como também todos os outros seres mágicos, né, do submundo da Cassandra Clare. Vampiros, lobisomens, fadas e feiticeiros também participam desse livro de forma muito legal. A metade do livro pro final foi bem interessante de ler, porque a Cassandra deixa um pouco o drama de lado, não totalmente, porque ela ama o drama dela, gente, mas ela coloca assim uma coisa mais tensa, uma coisa mais ação, sabe? Um livro que te prende a atenção por conta dos acontecimentos que não param de acontecer, assim, a todo momento tem alguma coisa interessante e importante e relevante acontecendo. Temos alguns personagens novos que são icônicos, eu amei os personagens novos, gente, sério. E eu tô muito feliz com esse livro. Ele, pra mim, é o melhor dos 3 que eu li nesse vídeo com vocês, nesse projeto com vocês. Então, Cidade dos Ossos eu dei
3,5 estrelas, Cidade das Cinzas eu dei 3 estrelas, e eu acho que esse aqui eu vou dar 4 estrelas, porque realmente foi muito legal de ler. Ele é um pouquinho maior, só que não parece que ele é maior, sabe? Apesar do drama no começo, né, aquela coisa de Clary e Jace, que eles não se resolvem, enfim, eu ainda gostei, eu acho que eles cresceram como personagens. A Clary se desenvolveu bastante dos últimos livros pra cá, ela agora tem um poder interessantíssimo de acompanhar, não só isso, como ela tem um papel também importante dentro da história, e as outras pessoas também enxergam isso. Eu senti que esse foi o livro da Clary. Apesar do Jace estar extremamente presente na história, eu sinto que nos outros livros a gente viu muito potencial do Jace, e nesse livro a gente vê muito potencial da Clary, sabe? A gente vê ela crescendo como uma caçadora de sombras. E aí a gente tem aquele sentimento nostálgico de final. Então eu entendo porque vocês, fãs de Cassandra Clare, falam pra nós que estão lendo agora, pra gente ler nessa ordem, né? De trilogia, trilogia, trilogia. Então, a primeira trilogia de Instrumentos Mortais e depois a segunda trilogia de Instrumentos Mortais, que é dos livros 4 a 6. Então, eu finalizo esse vlog de leitura com Cidade de Vidro, apesar de eu não ter finalizado os Instrumentos Mortais. Eu finalizo essa primeira trilogia com vocês aqui nesse vlog. E agora estou muito animada pra ler a próxima trilogia do nosso projeto, gente. Eu acho que eu estou pronta pra dar um tempo de Jace e Clary. Eu gosto deles, mas assim, tudo tem limite, né? Só pra gente finalizar esse vídeo, então, vocês viram aí que eu já recebi as peças infernais. Então a gente começa as nossas leituras coletivas com Anjo Mecânico, depois a gente vai pra Príncipe Mecânico e depois a gente vai para Princesa Mecânica. É isso, né, gente? É. Então eu tô bem animada pra entrar nessa nova trilogia. Não tenho ideia do que vai acontecer aqui, porque eu nunca li esses livros, mas eu acho que vai ser muito bom ter uma outra perspectiva dos Caçadores de Sombras, porque pelo que me falaram, esses livros voltam no tempo, né? Então é como se fosse o início dos Caçadores de Sombras ou alguma coisa assim, né? Essa coisa mais steampunk, que eu também gosto bastante. Não leio muitos livros com essa pegada, mas eu gosto dos que eu leio. Então eu tô bem animada pra ler. E aí depois desses a gente volta pra Instrumentos Mortais. Mas aí, gente, é um vídeo para o futuro. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar lendo os Instrumentos Mortais. Não se esqueçam que nós temos lives também pra gente comentar sobre esses livros. As lives estão salvas aqui no meu canal. Nesse momento que eu estou gravando a minha opinião, a live do terceiro livro ainda não aconteceu, mas ela acontece daqui 2 dias. Então quando esse vídeo sair, as 3 lives já vão estar disponíveis pra vocês, pra que vocês assistam na íntegra tudo, exatamente tudo, com spoilers do que eu achei de cada livro desses 3 primeiros de Instrumentos Mortais. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, chegou por esse vídeo, aproveita pra se inscrever e não perder os próximos vídeos desse projeto, os próximos vlogs de leitura que eu pretendo fazer aqui no canal, porque sim, eu amo falar de todo e qualquer livro, gente. Eu sou uma leitora muito eclética, acho que vocês sabem. Apesar de eu estar amando essa coisa de nostalgia de Cassandra Clare, ainda assim tenho várias outras leituras pra comentar com vocês. E agora, eu acho que o nosso próximo encontro vai ser no próximo vídeo aqui do canal. Então eu espero vocês lá, hein? Então um abraço e até mais. Tchau!